O candomblé não é uma religião ruim, o candomblé é uma religião linda, mas existem técnicas no candomblé que já não precisam também mais. Não precisam. A melhor forma de vocês rasparem a cabeça para afirmar o santo é se elevarem moralmente, é evoluírem, adquirirem força moral, é vocês estudarem os livros certos e aplicarem o que vocês estudaram na sua conduta. O Evangelho. O Evangelho. Essa é o maior firmamento de santo. É o Evangelho. Não precisa raspar a cabeça, nem colocar o otá e nem derramar sangue na cabeça. Porque quando se faz isso, eles fazem isso, eles pegam o médium e levam o médium para uma camarinha, um barracão, deixam ele lá na camarinha por um período médio, curto ou longo de tempo, dependendo da nação do candomblé, GG, Queto, Angola ou outros, e deixa ele ali estreitando os laços fluídicos com um elemento que liga o orixá que ele vai trabalhar. Se for Oxóssi, ele se liga às matas. Se for Oxum, às águas doces. Se for Iemanjá, às águas salgadas, não é assim? E depois que acaba essa preparação, eles são retirados da camarinha e é feita a raspagem da cabeça. E aí se coloca o otá na cabeça e derrama o sangue. E aí é que vem os grandes problemas. Dá para desfazer? Com certeza. Dá para desfazer. Aqui na Casa Plataforma de Oração isso já foi desfeito e não precisou de técnicas muito aprofundadas, só precisou de um médium que tenha força moral, conexão com Deus, para simplesmente colocar a mão em cima e desfazer tudo. Não precisou de técnica de apométrica, não precisou de nenhuma técnica. Dá para qualquer um fazer isso. É só ter conexão com o Pai, é só ter o chakra coronário desenvolvido, o chakra cardíaco também desenvolvido, é só ter muito amor no coração e no espírito e colocar a mão. E é necessário também que você, que vai passar por tudo isso, você que raspou a cabeça, é necessário que você tenha fé, porque se você não tiver fé, não tiver vontade, não quiser, aí nós não podemos fazer nada. É necessário que você tenha fé. Eu preciso que um microfone para o meu filho Russell. Nós precisamos contar uma história que aconteceu aqui, que é uma história real, recente, que acabou de acontecer. Explique pra gente aquele problema que você tinha no sangue. Explique em detalhes para eles. Eu nasci com uma doença, não é uma doença, chama talassemia, é anemia crônica. Ela é uma doença genética que vem de pai para filho, minha avó tem, meu pai tem, minha tia tem e consequentemente eu tive. Ela torna as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos do sangue, um pouquinho mais em forma de foice. Eles são menorzinhos. E é uma doença que não tem cura, não tem tratamento. No meu caso, não era uma doença que me afetava gravemente a minha saúde. Mas em casos mais graves, que era o caso da minha avó, precisava fazer sangria, tirar sangue, porque tem uma série de problemas. E desde que eu cheguei aqui, eu conheci o pessoal aqui, a Viviane me ajudou muito, que ela é especialista nisso, ela é uma médica especialista em talassemia. E eu fui no Hemorrio fazer os exames de sangue. E 96,5% das minhas células sanguíneas são AA, são normais, redondas. Quando eu falei para minha família ficou assim, mas desde pequeno, desde quando nasceu, faz exame pequeno, e sempre foi constatado que eu tinha talassemia, beta menor. E realmente eu fui curado, eu não tenho mais talassemia. Por que você foi curado? O que eu acredito foi da mudança de conduta. Então eu passei a me dedicar mais à minha reforma íntima, à minha espiritualização, me conectar com Deus. E eu acredito que com isso foi me dada essa Exatamente. chance. Quando é que foi que você descobriu que você estava curado dessa... Foi no dia 3 agora. 3 de quê? De janeiro? 3 de janeiro. Desse ano, 2023? Desse ano, Você descobriu? Desse ano.
pode ser que você já tenha sido curado e não sabia, não é? Só descobriu agora, depois que fez o exame? Você foi curado por causa da reforma íntima. Eu sinto que sim. Exatamente. Foi curado por causa da reforma íntima. Ele começou a se modificar para melhor. Você é perfeito? Não. Comete erros? Muitos. Mas você tinha muita sinceridade em melhorar, não é? Muita sinceridade em crescer? Muita sinceridade em crescer. Muita sinceridade em melhorar. E ele começou a se dedicar a melhorar. E ele ainda está muito longe da perfeição. Muito longe. Mas essa sinceridade, olha agora a palavra sinceridade, isso Deus vê. Eu vejo, muitos outros espíritos veem. Não tem como enganar. Essa sinceridade te curou. Essa sinceridade te curou. Eu estou querendo falar uma coisa aqui que fez parte de tudo isso, mas o meu filho não quer deixar, ele está pedindo para eu não falar. O que a gente faz? A gente pergunta para as pessoas se as pessoas querem. Quando ele não vai filtrar o que eu digo, não é? Acho que não vai filtrar. É que ele não quer dizer, mas ele já permitiu. Ele permitiu. Quando você começou a fazer essa reforma íntima, isso tudo começou a mudar realmente. Quando você chegou aqui pela primeira vez, esse processo já estava quase todo terminado pela reforma que você está fazendo. Foi mudando todo o padrão energético seu, todo o seu campo áurico, seu campo eletromagnético, foi mudando. Isso foi um salto quântico. Foi um salto quântico que você deu. E continua a dar, continua a crescer. Faltava só mais um pouquinho. Quando você chegou aqui pela primeira vez, você deu um abraço nele? Foi a finalização do processo. Quando você o tocou, o processo terminou. Foi quando você o abraçou. Ficou mais alguns dias assim e saiu. Foi no domingo. Então é isso. Então percebam que a cura só depende de vocês. Mas não vai precisar o Pedro abraçar vocês. Isso só adiantou o processo. Ele ia se curar de qualquer jeito, mesmo sem um abraço do Pedro. O abraço do Pedro só adiantou um pouco o processo. Vocês podem se curar sem precisar abraçar o Pedro. Eu acho que eu vou repetir isso mais vezes, senão nós teremos uma fila de pessoas aqui querendo abraçá-lo. Então, não venham correndo para esmagar o meu filho, para abraçá-lo, porque ele ainda tem um trabalho a fazer. Vocês podem fazer isso sem precisar abraçá-lo. Sem precisar. Porque precisa de vários ingredientes. Não é só o abraço dele que resolve isso. Precisa de vários ingredientes, que o principal é a sua sinceridade em mudar a sua reforma íntima. Isso reflete no seu espírito, que reflete no seu corpo astral, que reflete no seu corpo físico, e reflete no seu duplo etérico, e reflete nos seus chakras. E você adquire a saúde. Por causa de você mesmo. É o evangelho curador. O evangelho que cura. Por isso que quando eu digo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, por que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque eu, Sananda, sou o evangelho vivo. O que eu falo vem de Deus, vem do evangelho. Por isso que o que eu falo é vida. E o que muitos outros por aí falam, muitos messias que estão encarnados hoje, também é vida, porque eles falam o quê? O meu evangelho, o evangelho de Deus, o nosso evangelho. Então, o que eles falam também é vida. Muitos messias encarnados. São muitos. Nós temos muitos messias encarnados. Não sou só eu. Não existe só um messias. Existem vários, não só nesse planeta, como em vários outros planetas. Isso não é uma exclusividade minha. Até porque eu não sou o único espírito evoluído no universo. Existem outros menos evoluídos do que eu, mas não quer dizer que não sejam evoluídos, são muitos. Outros no mesmo patamar evolutivo do que o meu, e outros mais antigos, bem mais evoluídos do que eu, os quais eu aprendo muito com eles. Inclusive eu aprendo com vocês. Aprendo muito com vocês também.